Minha mulherada querida, salve, salve! Estamos de volta mais uma vez para falar para vocês aí um resumo bem rápido de tudo que aconteceu aí recentemente, né? Tudo que vem acontecendo aí, tanto no mundo do esporte e também estamos em época de carnaval. Lembrando que o meu canal também fala sobre carnaval, não é mesmo? Então vamos falar um pouquinho também sobre carnaval. Mas antes disso, vamos falar um pouquinho do Mundial de Clubes que aconteceu recentemente, né? A expectativa bem grande de ter uma final entre Flamengo e Real Madrid não aconteceu. O Flamengo foi eliminado nas semifinais para o Al Hilal. E algo bem interessante, um assunto bem interessante aí a se falar. O Flamengo investiu pesado, o Flamengo investiu em jogadores com qualidade, jogadores de seleção, jogadores conhecidos e renomados mundialmente aí falando. Mas o Flamengo não vem fazendo bons jogos desde que o Vitor Pereira assumiu a equipe. A falta de planejamento, talvez por isso, deve ter atrapalhado bastante o Flamengo no Mundial. Por que a falta de planejamento? Mesmo o Flamengo não tendo jogado melhor do que seus adversários numa final da Copa do Brasil e da Libertadores com o Dorival Júnior, mas o time tinha um padrão de jogo ali, tinha uma ideia de jogo. E conseguiu a vitória, seja ele no tempo normal, seja nos pênaltis, né? Como foi a Copa do Brasil. Só que o que acontece? O Flamengo depois venceu essas duas competições, pegou uma posição até ok no Campeonato Brasileiro e a equipe simplesmente decidiu mandar embora o Dorival Júnior. Dorival Júnior seria um técnico bom, um técnico ideal? Não fez o que, por exemplo, o time do Renato Gaúcho fazia. Em relação a performance e desempenho, o time do Renato Gaúcho jogava bem melhor do que o time do Dorival Júnior. Mas o que acontece? O time do Dorival Júnior foi campeão, teve o resultado. E aí a gente entende que o resultado é o que importa no futebol brasileiro. Mas aí o cara é campeão da Libertadores, é campeão da Copa do Brasil, pega uma posição legal no Campeonato Brasileiro e depois o time simplesmente manda ele embora. É difícil entender. O cara que te dá o resultado que você quer, manda o Renato Gaúcho embora na época por não ter dado os resultados que esperava, por ter perdido a Copa do Brasil e a final da Libertadores, e também naquele ano ainda perdeu o Brasileiro. E aí, mais o time performava, o time fazia bons jogos. E agora você manda embora o Dorival Júnior, que o time não joga bem, mas é campeão de tudo. E aí você manda o cara embora e contrata o Vitor Pereira, que recentemente tinha saído do Corinthians, uma até polêmica aí bem grande, falando sobre a doença da sua sogra. Claro, a gente aqui não está entrando no mérito se é verdade ou não e tudo mais. Só que foi uma questão de 2, 3 meses de diferença para ele assumir o Flamengo. Um projeto melhor, um time melhor estruturado atualmente. O Flamengo hoje é uma das equipes melhores estruturadas do futebol brasileiro, com um elenco muito forte, muito potente. E aí ele aceitou. Só que o time do Vitor Pereira está jogando pior do que o time do Dorival Júnior e ainda não está tendo os resultados. Vitor Pereira, nesse tempo, perdeu a Supercopa do Brasil para o Palmeiras e agora foi eliminado para o Al Hilal no Mundial de Clubes, né? Chegou a abrir aí até 3-1 o time do Al Hilal, com 2 pênaltis, o Gerson expulso no primeiro tempo já. Então, um jogo bastante complicado. O Gerson também não voltou tão bem da Europa como se esperava dele, então a equipe do Flamengo pode-se dizer que pecou pelo planejamento no Mundial. Contratou um monte de jogadores, alguns não vinham jogando, você coloca um monte deles como titular, obviamente eles estão sem ritmo, estão sem um preparo físico decente, não soube preparar o time fisicamente para essas competições, e hoje em dia o Mundial de Clubes, o brasileiro, ele não entra mais como grande favorito, o sul-americano, aliás, não entra mais como grande favorito. A gente vê aí, até mesmo na Copa do Mundo recente que teve, uma evolução muito grande dos times africanos, dos times asiáticos. Então, o Mundial de Clubes hoje para o sul-americano, ele tá com uma pressão absurda, porque você entra como super favorito na semifinal, e aí você entra com aquela ficção de que tem que ganhar, tem que ganhar, tem que ganhar, e quando você passa da semifinal, você vai para não tomar goleada na final, porque a diferença é muito grande entre os times europeus e os times sul-americanos. Então, o Al Hilal veio, deu um show no Flamengo, deu um festival de bola. O Flamengo, claro, com a menos desde o início, desde o finalzinho do primeiro tempo já, mas antes disso já estava complicado para o Flamengo, que sai atrás do placar, em seguida faz o gol, e depois, logo em sequência, o Gerson é expulso, toma o segundo gol de pênalti, e aí no segundo tempo foi mais administração e abusar dos contra-ataques. E taticamente falando, o Al Hilal era muito mais organizado que o Flamengo. E aí vem a disputa do terceiro e quarto lugar, aonde o Flamengo não domina o jogo, abre o placar, mas não domina o jogo, é dominado durante quase toda a partida.
A equipe do Al-Ahly teve um pênalti ao seu favor desperdiçado, inúmeras chances para fazer gol também desperdiçadas. Chega a fazer a virada sobre o Flamengo, joga melhor, a chance do terceiro gol é muito maior, mas aí acontece aquele destino de jogos que a gente fala. Uma expulsão que acontece para o Al-Ahly já desorganiza toda a equipe, e aí o Flamengo consegue voltar ao eixo, consegue retomar o comando da partida, se é que em algum momento o Flamengo teve o comando da partida. E aí o Flamengo consegue fazer o gol de empate, com um pênalti consegue a virada, consegue depois fazer o 4-2 e aí vira aquele festival. O Flamengo podendo fazer 5, 6, 7, mas lembrando que antes de tudo isso acontecer, o resultado é enganoso. A gente que olha só para o resultado do jogo, vê ali que o Flamengo fez 4-2, pegou terceiro lugar, bem fácil e tudo mais, mas não foi bem assim. Terceiro lugar o Flamengo conquistou após uma expulsão do jogador do Al-Ahly, e aí sim o Flamengo conseguiu com um a mais se sobressair, conseguiu aproveitar a vantagem numérica. O Flamengo tem a ver com isso? Não tem nada a ver com isso. Mas é um sinal de alerta. Os dois jogos do Mundial você foi dominado pelo seu adversário. No jogo da Supercopa foi um jogo absurdamente bom, 4-3, mas mostrou muito também a desorganização tática que o Flamengo vem passando. O Flamengo voltou recentemente, já fez uma partida do Campeonato Carioca contra o Volta Redonda, saiu atrás do placar mais uma vez. Mais uma vez o Volta Redonda podendo fazer 2, 3 gols também. E aí depois o Flamengo retoma a organização tática e consegue ter um controle maior sobre a partida. Precisa dar tempo ao Vitor Pereira? Não sei se a diretoria vai dar esse tempo para o Vitor Pereira. Com os resultados atuais eu acho bem difícil. Né? Então, sinal de alerta aí para o Flamengo. E agora a gente teve aí alguns clássicos que rolaram. Né? Mesmo tivemos aí, falei o último clássico que teve entre Corinthians e São Paulo. Tivemos recentemente São Paulo e Santos. Mais uma vez, Santos dominado completamente pela equipe adversária, pelo seu rival. Santos é uma equipe que esse ano vai ser muito difícil, muito complicado para o Santos. Vai ter que se esforçar muito para chegar em certas fases da competição para cumprir os seus objetivos e arrecadar um pouco mais de dinheiro para poder suprir as suas ausências, para poder suprir as suas dificuldades. Santos dominado completamente pelo São Paulo. Hoje o Santos não tem expectativa alguma de conseguir classificar para uma próxima fase do Campeonato Paulista. Acredito que vai ficar de novo na primeira fase de grupos. Não vejo brigando para cair, mas sinal de alerta ligado para o Santos. Já o São Paulo, partida segue sendo bem inconsistentes. São Paulo vem de uma partida muito boa no Morumbi contra o Santos, e depois vem de uma partida muito ruim contra o Red Bull Bragantino, e aí retoma de novo uma excelente partida com uma performance absurda sobre a equipe da Inter de Limeira. Então a equipe do São Paulo mais uma vez, mais um ano, vai viver aqueles altos e baixos. Faz uma partida muito boa, uma partida muito ruim, e aí muitas vezes isso pode custar um título, pode custar uma vaga na próxima fase de uma competição, da Copa do Brasil, Sul-Americana, seja qual for a competição. E hoje teremos mais um clássico. Teremos aí Palmeiras e Corinthians, o maior clássico desse país. Para mim chega a ser um absurdo Palmeiras e Corinthians ser disputado num sábado, 7h30 da noite, numa quinta, 9h30 da noite. Palmeiras e Corinthians é clássico para ser no domingo, 4 horas da tarde. Nem quarta-feira, às 9h30 da noite, que é o horário tradicional da semana, eu vejo que o Corinthians e Palmeiras devem ser feitos, independente da fase dos dois times. Hoje, talvez o Palmeiras esteja no momento melhor que o do Corinthians, mas o Corinthians gastou bastante. O Corinthians tem um elenco muito forte, tem um elenco muito rico, muito caro, bastante experiente também, com jogadores de nomes, jogadores aí conhecidos mundialmente, né? Jogadores como o Renato Augusto, que para mim é o principal destaque desse time, e o Roger de Guedes, que vem fazendo também mais uma boa temporada pelo Corinthians. É um time também aí bem consistente, que vem com boas partidas nem tão boas assim. A diferença entre o time titular e o time de reserva é muito gritante. O Corinthians hoje não tem peças à reposição à altura de um Renato Augusto, de um Paulinho, por exemplo, de um Roger Guedes, até mesmo de um Yuri Alberto. Mas esses caras não vão aguentar jogar o ano todo. Jogar nesse calendário insano que é do Brasil, os jogadores não vão aguentar. Talvez oxigenar melhor, mas a aposta na base do Corinthians talvez não é uma realidade. Porque tem sim jogadores de destaque, mas que dificilmente serão utilizados em um elenco profissional. Não tem favorito. Se a gente falar, um favorito, Palmeiras e Corinthians não tem favorito. As duas equipes ainda no momento bom. Hoje o Palmeiras está à frente, tem um momento melhor. Mas o jogo é em Itaquera, casa cheia, bem difícil. Recentemente teve uma briga aí que a gente não gosta de falar. Então, o clima para o clássico tá dos melhores para os piores, vamos assim dizer, né? Dos melhores
porque os times vão entrar para fazer um jogão. E dos piores porque essas brigas nunca vão acabar, porque infelizmente a nossa segurança pública não funciona, não é mesmo? Sobre o vídeo do carnaval, vou falar sobre um próximo vídeo, não vai dar tempo de gravar tudo nesse, mas nós vamos gravar nosso vidinho do carnaval. Estamos na semana do carnaval, temos aí no grupo especial 4 dias, em São Paulo e Rio de Janeiro. Já tivemos alguns desfiles aí, Estado do Espírito Santo já teve até o seu campeão, não é mesmo? A nossa mocidade, a nossa MUG foi campeã aí no Carnaval do Espírito Santo. Vamos ter espalhados alguns outros carnavais também. Já teve desfile do São Paulo no grupo Acesso 2, né? Onde teve Imperador do Ipiranga, Peruche, tradicionalíssima Peruche, Leandro de Itaquera, outra escola tradicionalíssima também. Um desfile bem interessante, bem impactante. Para algumas outras escolas nem tanto, não foi tão bom assim. Mas tivemos um bom desfile aí dessas escolas do grupo de acesso 2. Bom, galera, esse vídeo encerra por aqui. Forte abraço, muito obrigado. Não esquece de curtir, de compartilhar, dar aquela comentada com seus amigos, mandar o vídeo para dar aquela força, aquela moral pra gente. Tchau, tchau.